Amém? João 3. Todo mundo encontrou? Então vamos à leitura do texto. Havia um fariseu chamado Nicodemos, com autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, essa passagem aqui, ela é maravilhosa. Gosto muito. Eu lembro uma vez que a gente estava fazendo lá na Lagoinha uma série em João. Morreu em João 5. Não completamos a série em João. Eu estava doido para chegar no passado paralítico e em outro negócio. Acabou que não foi, né? Fazer o quê? Amém? Algum dia a gente faz isso. Espero passar pelo menos João 10, né? Mas a série era boa, né? Mas essa passagem é maravilhosa. E João, ele vai nos apresentando várias coisas interessantes acerca de Jesus. E ele vai nos apresentando várias coisas interessantes sobre a pessoa de Jesus, sobre Jesus Messias, sobre Jesus Deus. E ele pega uma rota muito interessante para mostrar todas essas coisas. E aqui no capítulo 3, Jesus ele se encontra com Nicodemos, ou Nicodemos se encontra com Jesus, e eles têm um diálogo maravilhoso. Eles têm um diálogo incrível que nos, como é que eu posso dizer, que nos revela muitas coisas e que nos mostra muitas coisas. Revela muitas coisas sobre a época, revela muitas coisas sobre a religião, revela muitas coisas sobre Jesus e, principalmente, revela muitas coisas sobre nós, que somos o leitor e que somos aquele ao qual a mensagem vem atingir poderosamente. E chegando em João 3, a gente não pode ignorar o que acontece em João 2. A gente não pode ignorar nada que acontece na Bíblia, né? Mas aqui em João 3, a gente não pode ignorar o que acontece em João 2. Porque em João 2, do verso 1 ao verso 11, Jesus ele vai numa festa de casamento. E nessa festa de casamento que Jesus vai, acaba a água. A água não, acaba o vinho. Nós vamos morrer de sede. É 7 dias de casamento, né, Girlão? Quem não sabe, as festas judaicas de casamento eram 7 dias, viu? Não era igual as nossas, não, que casou hoje, amanhã é a festa, vai todo mundo embora. É 7 dias. Então imagina se fazer uma festa de casamento pro seu filho hoje, Valdomiro, que alegria. 7 dias, assim, ó. Você fala com a Lambus fala, que isso, 7 dias não dá não, hein? Vai acabar com os negócios, mas a festa durava 7 dias. E Jesus, ele está nessa festa, ele está com seus discípulos, e aí acaba o vinho, acaba a alegria da festa. E quando acaba o vinho, a Maria vai até Jesus, e nós sabemos a história toda. Mas o que é interessante aqui é que Jesus, ele transforma a água em vinho. E esses potes que Jesus pede os serviçais da festa para encher de água, que ele vai transformar a água em vinho, são potes de purificação, onde as pessoas chegavam e se lavavam. Por quê? Porque não se entra sujo dentro da casa de alguém, não se entra sujo numa festa de casamento. Para você entrar lá dentro, você não vai entrar impuro, você não vai entrar sujo, você vai se limpar. Até porque naquela época eles se limpavam por tudo, porque o judeu ele acreditava muito nessa purificação totalmente, e por essa purificação ele seria salvo. Então eles iam entrar na festa e eles iriam se limpar, eles iriam se lavar, eles estariam puros para participar da festa de casamento. Só que Jesus vai e fala, enche esses potes de água. Os serviçais enchem o pote de água. Depois que eles encheram aquele pote de água, ele fala, leva
pro encarregado da festa, esqueci o nome do negócio, leva pro encarregado da festa. O encarregado da festa pega aquilo, prova, ele diz, esse é o melhor vinho. Esse é o melhor vinho. Vocês não deixaram, não colocaram ele por último, por primeiro, e depois colocaram o pior. Não, vocês colocaram ele agora no momento exato, no melhor momento. E aí, o que acontece? Aquilo que para o judeu era uma purificação externa para ser salvo, era algo externo para ser salvo. Aqui em João 2, Jesus nos mostra que isso vai ter que acontecer internamente dentro de nós. Internamente. Então, é aquele negócio de... Cara, você não pode estar barbudo dentro da igreja. Sabe? Você não pode ter tatuagem. Você não pode andar de bermuda. Você não pode fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Isso é uma purificação externa. Porém, essa purificação externa, onde a gente mostra para as pessoas que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós através das nossas ações humanas, elas não representam literalmente que o Espírito Santo está habitando dentro de nós e que está fazendo essa transformação. Isso só mostra que nós estamos numa cultura que exige isso. Quantas pessoas na Assembleia não querem ser barbudas? Quantas outras coisas que o legalismo nos empurra e que nós vamos seguir isso, achando que isso, de certa forma, realmente apresenta o Espírito Santo de Deus, realmente mostra o Espírito Santo de Deus. Então aqui em João 2, nessa passagem da transformação de água em vinho, Jesus está simplesmente dizendo para nós, leitores, que não adianta essas coisas externas, se internamente você não está purificado, se internamente você não está transformado. Tá, Jesus, mas como que eu vou fazer isso? Com o vinho que representa o meu sangue. E aí Jesus é chicote, né? Qualquer coisa com Jesus, vocês já viram. Não existe revelação fraca com Jesus. Então não é se lavar externamente, não é se limpar externamente. É se limpar aqui. É aqui dentro. Jesus, eu quero participar da sua festa. Jesus, eu quero participar desse reino. Jesus, eu quero estar lá dentro quando esse filho pródigo voltar. Eu quero participar dessa festa. Eu quero estar junto quando os animais forem sacrificados e a gente poder se alimentar disso. Eu quero estar ali nessa mesa. Então eu vou lavar minhas mãos. Não, Lucércio. Se o seu coração estiver sujo, você não vai participar. Você só vai chegar lá em cima e vai dizer que fez várias coisas em meu nome, mas eu não te conheço. Suas mãos estão limpas, mas seu coração está sujo. Seus pés estão limpos, mas o seu espírito está sujo. Você veste uma roupa legal, mas você está imundo. Você está totalmente imundo. E talvez nesse momento passe até um leproso do meu lado. Eu falo, nossa, mas ele vai entrar assim? Impuro? Ele pode estar cheio de feridas. Mas lá dentro, ele está totalmente limpo. Lá dentro ele está totalmente puro. Então, João 2, transformação d'água em vinho, nos dá esse tapa na cara. E se nos dá esse tapa na cara, nós, aqui desse século, imagina para os judeus daquela época, que tudo era lavar as mãos, lavar os pés, fazer aquilo outro, fazer aquilo outro. Que tapa que não era na cara isso? E aí depois de Jesus mostrar para eles que isso que eles estão fazendo estava errado, Jesus vai no templo. E aí quando Jesus chega no templo, Jesus vê os sacrifícios que eram entregues no templo. Jesus vê as pombas, Jesus vê as ovelhas, Jesus vê os bois, Jesus vê os negócios tudo lá. Que era o que? São coisas para o sacrifício. Deus, é o seguinte, a minha família pecou esse ano, eu pequei, a minha esposa pecou, os meus filhos pecaram, então eu estou entregando aqui essas pombas como sacrifício para o Senhor perdoar os nossos pecados. Eu estou entregando aqui esse boi, essa ovelha, esse cordeiro como sacrifício para que o Senhor perdoe o meu pecado e o pecado da minha família. E Jesus chega e vê aquilo. E Jesus simplesmente vira as mesas, espanta os comerciantes,
e solta todos os animais saem correndo. Aí a gente olha e fala, peraí, Jesus, peraí. Você acabou de mostrar para eles que eles tinham que se purificar de alguma forma. E que essa forma de se purificar é internamente. E na cultura deles, essa purificação, ela também vem através do sacrifício. E do sacrifício de animais. E agora que você mostrou essa purificação interna, eles estão correndo para o templo para se purificar. E aquilo que traria purificação para eles e para a família deles, você está simplesmente soltando, simplesmente jogando para lá? E aí, se a gente volta um tempo, a gente entende o que está acontecendo. Esse sacrifício que era feito no templo, você não comprava o seu animal no templo. Deus nunca pediu para a gente comprar nada na igreja, no templo. Deus não pede essas coisas. Agora tem uma coisa que Deus sempre pediu para a gente. Sempre, sempre, sempre. Um relacionamento. Deus sempre pediu um relacionamento. Irmãos, Deus sempre vai pedir para algum pregador falar para você ler a Bíblia. Em qualquer ministração, toda vez que alguém subir aqui, toda vez que alguém subir em alguma igreja, e pelo amor de Deus, que aconteça isso lá, Deus sempre vai falar, leia a sua palavra. Ore. Escute o louvor. Adore ao Senhor. Esteja na presença dEle. Porque para a gente hoje, entre aspas, esse seria o sacrifício que aquelas pessoas estão fazendo. E para aquelas pessoas, a minha família pecou. Ok, eu vou levar o sacrifício. Mas esse sacrifício vai sair da minha casa para o templo. Da minha casa para o templo. Eu vou ter o esforço de preparar esse sacrifício na minha casa. Eu vou ter o esforço de orar na minha casa para quando eu chegar na igreja eu adorar o Senhor. Eu não depender do levita, eu não depender do pastor, eu não depender do diácono, eu não depender do líder, eu não depender de ninguém. Na minha casa eu vou preparar tudo para quando eu chegar na igreja eu simplesmente mostrar aquilo que eu vivo dentro de casa. Não encenar algo. Porque essas pessoas que estavam comprando essas coisas no templo para se purificar, elas simplesmente estavam encenando algo. Você não compra o sacrifício aqui dentro. Você traz da sua casa. Se você está comprando o seu sacrifício aqui dentro, tem alguma coisa errada. O seu relacionamento com Deus tem alguma coisa errada. Se Deus está falando, vai para a igreja para você sentir a minha presença, tem alguma coisa errada. Aqui é Terra Santa, sim. Aqui é. Se a gente lê Êxodo 3, a gente entende muito bem esse dizer Terra Santa. Em Êxodo 3 é dito que aqui é Terra Santa porque o Senhor está ali. Porque o Senhor se faz presente ali. Aqui é Terra Santa nesse momento porque o Senhor se faz presente aqui, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, porque Ele habita aqui nesse lugar. Porém, quando eu oro no meu quarto, o Senhor também está lá. Então ali também é Terra Santa. Quando eu oro no meu serviço, o Senhor também está lá. Então lá é Terra Santa. Se eu estiver no ônibus orando, o Senhor também está lá. É Terra Santa. Só não é Terra Santa aonde eu ignoro a presença de Deus. Então, se na minha casa eu não oro, se na minha casa eu não procuro a presença do Senhor, se na minha casa, no mínimo, eu não ponho louvor para a presença do Senhor se fazer perceptível ali, então, ali não é Terra Santa. Então, ali tem briga, ali tem contenda, ali tem várias coisas difíceis acontecendo, e ali tem um Luquésio perdido, sem entender nada. Porém, eu não tornei aquele ambiente um ambiente onde Deus habita, onde Deus se faz presente e onde o Espírito Santo se move livremente. Eu quero a salvação da minha mãe, eu quero a salvação dos meus irmãos. Amém. Ora, faz a presença do Senhor tangível naquele ambiente. Faz a presença do Senhor tangível naquele lugar. Sabe, irmãos, é complicado uma geração de cristãos que querem mudança sem mudar. Que querem salvação sem buscar a salvação. Olha, a gente tem um YouTube, a gente tem um Spotify, a gente tem um Instagram,
a gente tem um grupo no WhatsApp. Isso não vale nada. Sinceramente, isso não vale nada. Não vale nada. O Gilan sabe, a nossa cara tá ali, não vale nada. Não vale nada. Se pessoas não encontrarem a Deus a partir de todos esses meios que a gente está criando, isso não vale nada. A nossa pregação é totalmente em vão. Totalmente em vão. O que nós fazemos é tornar esse lugar um solo fértil. É tornar esse bairro um solo fértil para a presença do Senhor. Porém, para isso acontecer, eu tenho que ser purificado por dentro. Para isso acontecer, eu tenho que trazer o sacrifício da minha casa até o lugar de adoração do Senhor. Eu não tenho que querer comprar isso dentro da igreja. Infelizmente, tem pessoas que vão vir 40 anos para a igreja e não vão viver uma vida com o Senhor. Não vão viver uma vida com o Senhor. E às vezes vai vir um cara, não sei de onde, vou me colocar no lugar, às vezes vai vir um cara tatuado, com umas blusas de banda meio esquisita. Toda vez que tem culto de libertação, alguém põe a mão na cabeça dele. E o Jean tá rindo que ele já viu o povo me envergando assim, com a mão na minha cabeça, assim, eu não vou cair não. Mas às vezes vai acontecer isso e o Senhor vai converter ele. O Senhor vai tocar nele e ele vai ter uma vida com Deus. E é o irmão que está 40 anos na igreja sem fazer nada, vai falar, uai, por quê? Por quê? É dar esse espaço para Deus. Numa visão calvinista, está predestinado. Numa visão arminiana, nós temos o livre-arbítrio. Agora, como é que eu posso dizer? Se nós não caminharmos para essas duas visões estarem corretas, nada vai acontecer. Não importa qual delas a gente abraça, a gente tem que... Pô, cara, eu vou fazer isso acontecer. Porque Deus quer, gente. É possível. Deus vai olhar para esse bairro e falar, não, esse bairro não. Eu vou pro próximo. Vou lá no Santa Martinha. Vocês realmente creem nisso? Eu não creio. Eu creio que Deus tem propósito aqui. Tá saindo igreja do bueiro aí, ó. Toda hora. Todo lugar que eu vou tem uma placa. Todo lugar que eu vou tem uma placa. Isso é Deus agindo. Isso é Deus se movendo. Isso é Deus falando, ó, eu tenho um propósito nesse bairro. Eu já tentei ali, eu já tentei ali, eu já tentei aqui, não deu certo. Ok, vou colocar mais trabalhadores. Porque essa seara tá grande. E como essa seara tá grande, eu vou colocar cada vez mais pessoas. Mas que eu vou conseguir alcançar esse bairro, eu vou. Independente das orações contrárias, independente das deidades contrárias, independente das visões contrárias. Eu creio no Deus que faz uma tocha de fogo cair do céu, queimar um holocausto que está totalmente molhado. Eu creio num Deus poderoso. Poderoso. Um Deus que não só criou os mares, mas que faz esses mares se abrirem. E quando esse mar está enfurecido, ele acalma ele. Eu creio nesse Deus, eu confio nesse Deus. Creio num Deus que fez profetas sofrerem para a palavra ser entregue. Para mostrar para mim que não vai ser fácil eu levar essa palavra. Que eu vou sofrer também. Porque esses profetas sofreram. Ah, vão te bater, vão te instigar? Talvez não. Talvez não. Mas talvez eu veja pessoas próximas de mim morrendo, que eu amo. Talvez eu veja amigos nunca escutando eu falar com eles. Nunca escutando eu chamar eles. Talvez eu sofra não vendo a minha família participar disso. A minha família vendo isso. São perspectivas de sofrimento. São diferentes? São. São diferentes. Mas imaginar que talvez a minha mãe não seja salva, isso dói na minha alma. Isso dói em mim.
Imaginar que talvez os meus irmãos não encontrem a Deus, isso dói. Mas se eu fui convocado para pregar sobre Ele, para falar sobre Ele, eu vou pregar sobre Ele. Eu vou falar sobre Ele. E eu vou confiar nele. Eu vou confiar que as coisas serão feitas e serão realizadas conforme a vontade dele. Porque eu não determino nada, quem determina é ele. Amém? Então, acontece isso. Essa purificação interna, não externa. Esse sacrifício que eu não compro, mas que eu trago de casa. E aí depois de Jesus mostrar isso para eles e falar que destrua isso, em 3 dias eu refaço. Parece que em João 3 já vem a consequência disso. Em João 3, Jesus se encontra com o fariseu. Ou seja, Jesus se encontra com aquele que está se lavando todos os dias. Que está assim, eu tenho que ser salvo. Eu tenho que ser salvo. Tenho que ser salvo. Eu estou sujo aqui, eu vou lavar aqui. Eu estou sujo aqui, eu vou lavar aqui. Eu estou sujo aqui, eu vou lavar ali. Eu tenho que ser salvo. Eu vou sacrificar mais então. Mais sacrifícios. Compram aqui, compram outro ali, compram aqui, compram outro ali, compram outro aqui. É como se Nicodemos representasse aquilo que João 2 está mostrando. Como se ele fosse a representação das pessoas daquela época. E aí, no verso 2 está dizendo, ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Sabe o que é legal aqui? Ele veio até Jesus. A gente negativa muito Nicodemos ter ido à noite até Jesus, mas ele foi. Quantos fariseus não foram? Quantas pessoas não foram? Quantas pessoas nós conhecemos que não vêm de jeito nenhum? Mas Nicodemos foi à noite porque ele estava com vergonha. Gente, que venham à noite, que venham de madrugada, que manda áudio no WhatsApp, o cara, olha para mim, nós vamos conversar, me explica um pouquinho mais sobre esse Deus. Ser bem sincero com vocês, eu não prego só aqui em cima. Lá no meu trabalho direto tem um que fala, não, velho, mas como é que funciona aquilo outro? E aí o que eu faço? Pega embalo, né? Já prega. Tem mais gente que é só no diálogo. Não vem, não aparece. Mas conversa. Nicodemos veio de noite. O cara do meu serviço veio de madrugada. O menino veio à tarde. E o que eu faço? Levo a mensagem. Por quê? Porque pelo menos está indo. Nicodemos está vendo uma sarça pegando fogo igual Moisés fez. E Nicodemos não ignorou isso. Nicodemos foi até lá. Diferente de outros que foram, mas foram mal intencionados, Nicodemos foi com as perguntas certas, para o diálogo correto. E ele diz, mestre, tudo mais, ele fala, não, só se Deus estiver com a pessoa vai fazer isso, tá, tudo mais. Aí Jesus já vem e diz, em verdade Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos não perguntou isso. Ou eu li o verso 1 errado? Verso 1 e 2. Nicodemos não perguntou sobre ver esse reino, sobre ser salvo. Porém, Deus conhece a angústia das nossas almas. Quantas vezes a gente já não veio num ambiente assim e a ministração veio direto na gente? Como uma espada, né? Veio direto, no ponto exato. Por quê? Porque Deus conhece. Ele conhece o anseio das nossas almas. Ele conhece as nossas dúvidas. Ele conhece aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere. E o que machucava Nicodemos, o que feria Nicodemos? A salvação. Ver o reino. Ele queria resposta sobre aquilo. Uma hora ele ia chegar lá. Mas Jesus já... Vamos enrolar, não? Vamos direto para o diálogo que você quer. Vamos direto para o que você quer saber. É isso que você quer saber? Então é o seguinte, Nicodemos. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então você tem que nascer de novo, Nicodemos. Você vai se purificar? Vai. Você vai fazer o sacrifício? Vai. Mas você tem que nascer de novo.
Se não nascer de novo, você não vai ver esse reino. Aí Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Sabe o que é isso? É o cara que está 40 anos aqui. 40 anos. Então, uma ministração que eu fiz, acho que foi na CBH, né, irmão? Que eu falei, o cara participou de tudo na igreja. O cara, ele foi diácono, ele entrou no louvor, ele cantava. Ele entrou no louvor, ele entrou na mídia, ele entrou em tudo, até grupo de dança ele foi. Participou de tudo, tudo. Aí Deus chegou nele e falou, você não vai ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Eu falo, mas o que mais que eu vou fazer? Eu já fiz tudo, Senhor. Eu já participei de tudo. Eu já me entreguei em tudo. E o Senhor está dizendo que eu tenho que voltar lá atrás de novo. Que eu tenho que nascer de novo. Eu já nasci. Eu já levantei minha mãozinha. Eu já falei, eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E depois disso, sabe o que aconteceu? Eu virei para trás e todo mundo aplaudiu. Então eu nasci de novo, Senhor. Molharam a minha cabeça. Eu nasci de novo. Só que Jesus conhece a gente. Jesus não é bobo, não. Não é à toa que Ananias e Safira caíram no meio da igreja, mortos. Porque ele conhece o que tem aqui dentro. Ele não vai ser enganado pela gente. Então Jesus está dizendo, Nicodemos, é o seguinte, você não nasceu de novo. E às vezes o próprio Senhor está falando com a gente, você não nasceu de novo. Você tem que nascer de novo. Podemos dizer que você seguiu o protocolo bem. Parabéns. Parabéns, você seguiu certinho. Só faltou um detalhe. Me conhecer verdadeiramente. Ser tocado pelo Espírito Santo. Ser mudado, como diria Alessandro Vilas Boas. Só faltou isso. Mais nada, só esse detalhe. E aí, Nicodemos, nossa, eu tenho que voltar de novo então para o ventre da minha mãe. E aí Jesus responde, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. A resposta de Nicodemos é, Senhor, eu tenho que voltar de novo para o ventre da minha mãe, como eu posso fazer isso se eu já sou velho? E aí Jesus responde, Nicodemos, é o seguinte, quem nasce do Espírito é Espírito, quem nasce da carne é carne. Você está querendo voltar para a carne. É isso que você está querendo fazer. Você está querendo levantar a mão de novo e as pessoas te aplaudirem. As pessoas se alegrarem. Ter uma festa dentro da igreja enquanto o céu está em silêncio. Molhar a sua cabeça enquanto o céu está em silêncio. Porque nem sempre que alguém levanta a mão e diz aquilo, realmente o céu está em festa. Infelizmente. É meio doloroso, né? As igrejas gostam disso, né? Mas é verdade. Nem sempre. Pode ser 100 pessoas, 200 pessoas. Se o coração dessas 100 pessoas e dessas 200 pessoas não estiverem verdadeiramente constrangidos pelo Espírito Santo, estiverem verdadeiramente reconhecendo o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da vida delas, o céu está em silêncio. Não tem festa. Por que não tem festa? Porque o filho pródigo não voltou. Porque a ovelha perdida não foi encontrada. Porque a dracma perdida não foi encontrada. É somente um olhar humano. É somente carne voltando para carne para continuar carne. Infelizmente. E Jesus vem que nasce do Espírito. É Espírito. Quem realmente encontra Ele, realmente nasce de novo. Realmente é transformado e realmente é mudado. Irmãos, que tenham 15 pessoas aqui, menos 10, mas que sejam verdadeiros. Que sejam verdadeiros. Não adianta nada uma igreja lotada de espantalho. Não adianta nada uma igreja lotada de gente falsa. Que não conhece o Senhor. Que está aqui somente para ouvir sermões bonitos. Que os nossos sermões sejam duros.
Que seja paulada, né, Gil? Como é que falava? É cajadada. Que sejam cajadados, mas que sejam verdadeiros. Que sejam palavras que doam. Porque preparar isso aqui dói. Mas que sejam coisas que doam. Mas que no momento que a gente está ouvindo, no momento que a gente está deixando esse agir do Espírito Santo, a gente fica assim, nossa, realmente, cara. Realmente. Como que eu pude viver uma vida cristã tão displicente? Ou às vezes até pior, será que eu realmente me converti? Será que eu realmente me encontrei com Ele? Será que eu realmente estou salvo? Ou pior, se eu estou salvo, eu realmente estou seguindo um caminho que apresenta essa salvação, que apresenta esse Deus, e que apresenta quem Ele é? Porque vir aqui falar que você é o ponto fraco de Deus é fácil. Agora vir aqui falar que talvez você não está salvo e que você vai para o inferno, estando aqui dentro todos os dias ouvindo a gente pregando, isso aqui é doloroso. Isso aqui é complicado. E quem quer falar isso? Como diriam os judeus para Jesus, quem aguenta, quem pode suportar essas palavras? Pô, chibata atrás de chibata. Aí não dá, ué. Mas não é à toa que as pessoas queriam voltar para o Egito, gente. Não é à toa, não. Não é à toa, não. Você vê o deserto, aridez. Às vezes é complicado. Amém? Verso 6. 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos, é o seguinte, quando a pessoa nasce de novo, quando essa carne se torna espírito verdadeiramente, ninguém entende, Nicodemos. Ninguém entende. Encontrei eu 10 anos atrás, coloco eu aqui, tem um cara do meu serviço, ele trabalhou comigo no Supernós. Eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 30. Quem disse que me reconheceu? Olhou e falou, uai, Luquez, eu sei. Eu falei, ué, mas você tá diferente. Eu falei, amém. Pra pior ou pra melhor? Ele falou, não, você mudou muito. Você tinha uns negócios na orelha, não tinha? Você tinha uns negócios? Eu falei, pois é, cara, tinha. Aí, o que aconteceu? Eu falei, Deus é poderoso, irmão. E você virou crente? Você não era ateu? Falei, pois é, cara, Deus me deu uma rasteira, você acredita? Eu caí no amor de Deus. Mas e é isso. É esse vento que sopra aonde ele quer e vai aonde ele quer. Talvez se alguém chegasse naquele cara 10 anos atrás, falasse com ele, tá vendo aquele cara ali, ó? E eu lá com a minha garrafa de Heineken de 600 na mão, todo dia eu saía do serviço, minhas roupas todas avacaiadas. Um dia vai estar pregando a minha palavra. Ele olhar e falar, Deus, vamos apostar. Porque é complicado. A gente nunca sabe em quem esse Espírito Santo vai vir e vai transformar. Quem que esse Espírito vai mudar totalmente. A gente ora para isso acontecer em várias pessoas. Deus muda. Deus transforma. Deus toca. Mas a gente nunca sabe. Mas que a esperança esteja sempre viva. Porque vai que... Não é? Amém? E aí perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Nicodemos já, engraçado que daqui para frente Nicodemos some. Eu adoro isso aqui. Nicodemos some depois. A última coisa que Nicodemos faz é, como pode ser isso? Sumiu. Como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas. Irmãos, é como se Jesus chegasse hoje em dia em muitos lugares, viu, irmãos? Às vezes a gente fala, não, é ali. Não. Se Jesus chegasse hoje, reunisse a nossa patota de cristão, começasse a ensinar e a gente, nossa, que isso?
Né? Não, é isso mesmo? Não, não é. Jesus olhar e falar, mas vocês é crente, vocês não entendem isso? Vocês é cristão e não entendem isso? Sabe qual é o meu medo? O que está sendo ensinado nesses outros lugares? Que evangelho que está sendo apresentado em outros lugares? Porque, sinceramente, eu já vi ministrações tenebrosas. Literalmente tenebrosas. É gente que o pastor estava devendo, morreu, ele comemorando. É daí para baixo. Eu já vi coisa tenebrosa. Tenebrosa mesmo. Minha mulher já saiu comigo, já teve lugar que a gente estava rolando a pregação, só no ouvido dela assim, heresia. Heresia, tá? Você não acredita nisso, não. Pegou que estava devendo uma dívida, apareceu 80 mil na conta dele, comemorou, não era dele dinheiro, morreu lá e pegou o cara. É providência de Deus, é o que eles falam. Tá vendo os ensinos? As coisas que são apresentadas? Tem igreja que não tem nem pregação, gente. É o louvor, revelação, revelação, revelação. Não existe pregação. É revelação. E eu vou ser bem sincero com você. Qual revelação é melhor do que essa? Qual revelação é melhor do que a palavra do Senhor? Não tem. Mas o irmão não. O irmão quer ver o cara falar o CPF dele. O irmão não sabe o CPF dele. O cara tem que falar. Ó, irmão, seu CPF é tal, tal, tal. Ele fala, gente, eu não estava conseguindo entrar no golpe por causa disso, você acredita? Vai lá e coloca. Entendeu? Tem gente que é complicado. Igual o Gilan pregou aqui no último sábado, né? Ele falou que a gente tem que evitar falar asneira, né? Desculpa, Gilan. Tem que evitar falar besteira. Então, que é irresistível. Mas você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Gente, quantas heresias não são ministradas em outros lugares? Quantas falsas pregações são feitas? Quantos falsos mestres não sobem? Quantos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pregadores, falsas pregadoras? Quanta gente! Hoje a gente tem acesso a muita coisa graças ao YouTube. E eu sou doido, eu vou escutando tudo. Eu não é nome, não. Tem hora que eu falo assim, não, vou ouvir tal pessoa. Mas tem hora que apareceu lá, pregação não sei o quê, eu vou ver esse trem. Eu vou lá e vejo. Me arrependo? Rapaz, eu vou falar com você, viu? Tem hora que é difícil ter ouvido. Então é praticamente isso aqui que Jesus está falando com Nicodemos, é o que nós vivemos e é o que infelizmente, né? Nós não deveríamos viver esse tipo de coisa. É complicado o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Pai, falar coisas pra gente e a gente não entender. Uma igreja infantilizada, uma igreja que não cresce, uma igreja que não amadurece, uma igreja que vive de lei, legalismo, uma igreja que vive de pode, não pode. Entra no Instagram dos pastores, pode isso, pode aquilo outro, pode aquilo outro. Pelo amor de Deus, gente. Conhece Deus, não? Tanta caixinha de perguntas, cada pergunta assim, sem pé e cabeça. Nada a ver as perguntas. Aí você fica, peraí, a pessoa, ela realmente conhece a Deus para fazer uma pergunta dessa? Ela realmente tem um relacionamento com Ele para fazer uma pergunta dessa? Infelizmente, a internet nos mostra que a igreja ela é infantil. Não tem aquela do leite? Até hoje. E o alimento sólido? Quanto que vai abandonar esses diálogos? Coca-Cola é do diabo, não sei o quê, para começar a falar do reino de Deus. Paulo não pôde falar que ele subiu ao terceiro céu. Por quê? Porque a igreja não entenderia. Agora, se não fosse uma igreja se fosse uma igreja que tivesse conhecimento, tivesse entendimento, tivesse busca, tivesse procura, poderia ter falado. Agora hoje, nós sabendo quem é Paulo, tendo as cartas paulinas aqui, tantas outras cartas, tendo revelações e revelações, se Paulo chegasse hoje aqui, ele poderia falar que ele subiu ao terceiro céu conosco? Nós entenderíamos? Ou será que a gente olha o Paulo? Calma aí. Vai no básico.
Vai no básico, que isso aí a gente não entende, não. A gente ainda está nos fundamentos rudimentares da fé. Não fala sobre sacerdócio com a gente, não, que a gente não entende o que é sacerdócio. Não fala sobre reinar, não, que a gente não entende sobre reinar, não. Paulo, a gente não sabe a diferença de um levita bíblico para um levita atual, para um cara que levita. A gente é tudo a mesma coisa. Então vai no básico, que a gente não entende. Então, infelizmente, hoje a igreja é uma igreja infantilizada. O pastor Gilan está aqui e eu compartilho com ele de não podemos falar certas coisas, mesmo sabendo que são bíblicas. Por quê? Porque tem gente que não vai compreender. Simples. E aí, tem que ir no básico. Amém? Asseguro que estou... Ixi! Tá vendo? Tem que voltar para o ensino fundamental. Asseguro que nós falando... Desculpa, deixa eu trazer a Bíblia aqui. Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? É a mesma coisa que eu acabei de falar. Você está falando de coisa terrena, a gente está falando básica aqui. Não está entendendo? Como que eu vou falar de coisas celestiais com vocês? Como que eu vou apresentar coisas celestiais para vocês? Sabe imposição de mãos? Todo mundo aqui sabe o que é imposição de mãos, não é? Tem alguém aqui que concorda com imposição de mão? Pois é, deveriam, porque é bíblico. É bíblico. Se a gente ler Hebreus 6, fala sobre os fundamentos rudimentares da fé cristã. Lá tem imposição de mãos. Então é algo bíblico. Então é algo bíblico. Então, se é algo bíblico, não tem concordância e discordância. É bíblico. Porém, é tudo feito com sabedoria e zelo. Mas é algo bíblico. Mas, infelizmente, você vai conversar com alguns cristãos. Não concordo com isso aí, não sei o quê. Como assim, irmão? Você não concorda com a Bíblia? Você discorda da Bíblia? Você discorda do que está escrito, do que está estabelecido? Aí é complicado. Falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Então, quando que nós vamos chegar nisso? Coisas celestiais. Quando nós vamos chegar numa revelação aprofundada sobre Ele, sobre o reino, sobre Deus? E vamos pegar esse plano aqui e falar, gente, é o seguinte, a gente já sabe tudo sobre isso aqui. Vamos alçar novos caminhos. Vamos alçar novas coisas. Lá em Hebreus, no próprio Hebreus 6, no Hebreus 5, se a gente ler Hebreus 5, a gente vê que o escritor da carta aos Hebreus, ele está reclamando com o pessoal, porque as coisas básicas eles não estão absorvendo. As coisas básicas eles não estão entendendo. E aí por isso que em Hebreus 6 ele fala sobre os rudimentos da fé. Porque, tá bom, se vocês não estão conseguindo pegar o básico do básico, vamos voltar para o que é mais básico ainda e daqui a gente caminhar para frente. Lá em Ageu, como eu estava falando, lá em Ageu, diz que o Senhor tinha coisas para derramar do céu. Mas ele reteve. Ele segurou. Depois leu Ageu 1. Tinha coisas para derramar, mas ele segurou. E talvez com a gente seja a mesma coisa. Talvez Deus está, tem coisa para entregar, mas do jeito que a minha igreja está, eu não posso entregar. Eu não posso mostrar. O cristão que o Luquésio é agora, ele não pode receber isso, ele não pode entender isso, ele não pode compreender isso. Eu tenho que caminhar com ele no básico ainda. E quando ele vai sair dessa mentalidade infantil de criança e ele vai se tornar um adulto na fé? Quando realmente poderei confiar nele como um cristão?
Quando realmente ele vai ser alguém responsável pela adoração, pelo louvor, pela leitura, pela oração, pela minha casa, por tudo aquilo que eu entreguei para ele, por tudo aquilo que eu apresentei para ele. Quando? Quando que ele não vai precisar ser carregado? Lá em Tiago fala suportando uns aos outros em amor. E essa palavra suportando, eu até falei com a minha esposa, né? Esse suportando não é suportando de eu não aguento o Valdomiro. Mas como eu sou cristão, eu sou obrigado a conviver com o Valdomiro. E chegar lá no céu, meu Deus do céu, tomara que tenha muito espaço. O Valdomiro fica lá, eu venho para cá. Suporto ele em amor. Não, mas esse suportando é de suporte. Não é suportando de eu não aguento mais, eu tenho que estar com ele. Não, é de dar suporte. É de dar suporte ao outro. É de dar suporte ao que está com dificuldade. É de dar suporte àquele que... Nossa, cara, eu estou tentando caminhar, mas toda hora acontece alguma coisa, eu não consigo engrenar na fé. E a igreja é feita de pessoas assim. Porém, a profecia de Jeremias 31 é que vai chegar um tempo onde não é necessário um irmão ensinar outro irmão, porque a palavra vai estar escrita no coração. Jeremias 31 diz isso. Jeremias 31 professa isso. E a nossa igreja brasileira e a nossa igreja individual não vive isso.